Olá, gente, aqui é o professor Luiz. Hoje a gente vai resolver uma questão de ligação química. Questão que a gente vai entender como se dá a formação das ligações. Então, um elemento químico, que é o Al, né, o alumínio, número atômico igual a 13, se combina quimicamente com o elemento S, que é o enxofre, número atômico 16. Qual é a fórmula e o tipo de ligação? Então, para poder saber qual é a fórmula e o tipo de ligação, a gente vai ter que usar o diagrama de Linus-Pauling para poder encontrar essa fórmula. Uma das formas de você fazer isso é encontrar o número de elétrons de valência tanto do alumínio quanto do enxofre. Se a gente analisar a tabela periódica, a gente já consegue encontrar o número de elétrons de valência, né, pela família de cada um deles. No entanto, se a gente não tem a tabela para consultar, a gente tem que fazer o uso do diagrama. Então, o alumínio ele vai apresentar 3 elétrons de valência, né, ele é a família 3A, e o enxofre vai apresentar 6 elétrons de valência, que ele é da família 6A, que é a família do oxigênio, também chamada de família dos calcogênios. Então aqui o alumínio vai ter 3 elétrons de valência e o enxofre vai ter 6 elétrons de valência. Então a gente já sabe que o alumínio ele é um metal e o enxofre ele é um metal. Então a gente já sabe pelas características que o metal vai ter a tendência em perder elétrons. Quando eu tenho um elemento de 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, a tendência dele é perder. Então ele é chamado de cátion. Ele vai ter a tendência de se perder os elétrons para se tornar um cátion. Então o alumínio vai formar um cátion com uma carga de 3+. Então o alumínio vai ter a tendência em perder 3 elétrons e ficar na forma de cátion, cátion um íon de carga positiva, 3+, porque ele vai perder esses 3 elétrons. O enxofre, por outro lado, ele tem 6 elétrons na última camada. A tendência do enxofre, como ele é um metal, é receber elétrons. Só que qual é a quantidade de elétrons que o enxofre vai receber? 2 elétrons para poder chegar ao número 8. Esse número 8 é justamente da régua do octeto. Então eu vou formar um ânion, o enxofre vai se formar um ânion de carga 2-. Então a combinação do alumínio 3+ com o enxofre 2- é que vai dar a fórmula desse composto. Então a fórmula desse composto você sabe que para encontrar numericamente, a quantidade de um e do outro, você troca, inverte aqui a carga do alumínio, vai virar a quantidade, vai se tornar a quantidade de enxofre. E a carga do enxofre vai dar a quantidade de alumínio. Então a fórmula aqui é o Al, alumínio 2. Esse 2 é justamente a carga do enxofre. E o enxofre 3, que esse 3 aqui é justamente a carga do alumínio. Então, para equilibrar os dois compostos que vão se unir, eu vou ter que ter 2 alumínios e 3 enxofre, para poder equilibrar. Já que 2 vezes 3 dá 6 positivos, e 3 vezes 2 vai dar 6 negativos. Quando você somar as duas cargas, vai dar igual a 0. Então, aqui eu já tenho a fórmula do composto. No caso, aqui é um composto iônico. Esse composto iônico, ele é iônico porque eu vou ter a união do metal com a metal através da diferença de carga, através da atração eletrostática. Então, esse composto aqui é um composto iônico e o tipo de ligação é ligação iônica. Tá? Com isso, a gente vai chegar no nosso gabarito na letra B. O composto é o Al2, enxofre 3, e o tipo de ligação é ligação iônica. Lembrando que essa estrutura aqui é chamada de estrutura de Linus, para o átomo de enxofre e para o átomo de alumínio. Então, o nosso gabarito aqui é o gabarito letra B para essa questão. É uma questão trabalhosa porque você tem que lembrar do diagrama, lembrar das características dos metais a metais e saber representar a estrutura de Linus para poder encontrar a fórmula do composto. Ok? Bem, essa foi a dica. A gente volta numa próxima trazendo mais questões. Até mais.